Olá, boa noite. Estão nos ouvindo? Sim, Tá tudo certinho, gente? Vocês estão ouvindo bem? sim, tô Boa noite. ouvindo bem. Boa noite. Tá ouvindo bem, Eduardo? Sim, estou ouvindo bem. A imagem Ah, também tá certinha? Tá, tá tudo certo. Bora. Então, sem mais delongas, vamos começar mais um Atentife Livecast. E por aqui hoje temos um convidado muito especial, Eduardo Tanimura, que vai falar sobre desvendar o potencial do empreendedorismo e investimentos no Japão. Eu sou a Lana Takahashi, eu estou aqui com a Thalia Kayashima. Seja bem-vindo, Eduardo Tanimura. O pessoal também que está entrando aqui na nossa live, que nos acompanha, sejam muito bem-vindos. E bora compartilhar com os familiares, com os amigos. Essa live tem um aviãozinho aqui, vocês clicam nesse aviãozinho e aí já vai aparecer para vocês, só clicar assim, ó, já vai tchum, 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 mandando pro pessoal, para que essa live alcance aí o maior número de pessoas, que esse conteúdo aqui hoje tá, ó, enriquecedor. E vamos falar então sobre os nossos livecasts. As nossas livecasts têm por objetivo trazer aqui para vocês um conteúdo útil, para que mude a mentalidade de vocês, tanto como empreendedor, mas também na vida pessoal, porque a gente traz tantas histórias bacanas aqui que nos ajuda muito, tanto nós como vocês. E hoje vamos então também dizer aqui um pouquinho sobre as histórias inspiradoras, voltando um pouquinho, né? Essas histórias que a gente traz aqui para vocês, tem muitas pessoas que perguntam aqui para a gente, mandaram perguntas semana passada, falando que gosta dessas histórias inspiradoras. Então, a gente não quer vocês se movimentando só lá no Stories. Se movimenta aqui também na live, aproveita que o convidado está aqui, façam perguntas, manda coraçãozinho, vamos animar essa livecast. Certinho, pessoal? Conto com vocês. E sem mais delongas, vamos então iniciar o nosso Atentife Livecast de hoje. Eduardo, seja muito bem-vindo. Conta um pouquinho da sua trajetória no empreendedorismo. Como que começou? Boa noite, bom dia para quem está no Brasil. Obrigado pelo convite mais uma vez, né? Minha trajetória no Japão começou em 92, né? Eu vim para cá em 92, trabalhar em firma, né? Em fábrica, e tinha 14 anos. Eu completei 15 primeiro antes de trabalhar. Aí aos 15 anos já fui trabalhar em fábrica e estudei na parte da noite, né? Na escola japonesa. E foi aí que eu acabei aprendendo bem o japonês, né? E aí, ao longo do tempo, conheci a minha esposa, a gente casou no ano já de 2000, e no ano seguinte a gente decidiu fazer o próprio negócio, né? Antes disso, a gente vinha fazendo algumas coisas, assim, mas nada muito sério, né? Mas foi depois que eu casei mesmo, em 2001, no ano seguinte, que a gente realmente decidiu fazer de vez o negócio. Minha esposa parou na fábrica e falou, eu vou começar, e eu continuei na fábrica, e ela começou o negócio que seria a venda de roupas, né? Nossa, que Aí, bacana. aí só que foi tão rápido que durou 3 meses, eu tive que parar também para poder ajudar, porque, assim, aconteceu tudo muito rápido, né? Então, assim, depois de 3 meses dela ter começado, eu já parei também, e aí foi os dois, já, já desde aí já, força total mesmo. Que legal, Nossa, é muito interessante, né, Lana, isso, né? fala Porque um pouquinho, né? Porque tem muita gente no Brasil que não conhece a Sanas, né? Então, fala um pouquinho do que é a sua empresa, né? Junto com a sua esposa. A Sanas, a gente começou importando roupas do Brasil e revendendo, né, para japonês, tá? A gente começou no mercado japonês diretamente, né? E ao longo dos anos a gente começou a vender para brasileiro, fez o site em espanhol para os latinos e site em inglês para o exterior também, né? E depois de alguns anos a gente começou a confeccionar as próprias roupas, né? A gente abriu com a confecção lá no Brasil, e construía, fazia lá, fabricava lá e mandava para cá, já com a própria marca Sandals mesmo, né? Então, assim, no meio do caminho, além de importar, a gente começou a produzir também, né, os modelos que os clientes pediam para a gente, e a gente não encontrava no mercado para suprir a,
a necessidade deles, né? Principalmente os japoneses. Eles queriam roupas assim, assim, assado. E como não tinha, a gente resolveu fabricar, né? E foi aí que a gente abriu a confecção no Brasil. E minha esposa, ela fazia os modelos, já mandava para a fabricação. E de lá a gente importava junto com outras roupas já de outras marcas, né? Então, assim, depois de um certo tempo começou a ficar misto a importação de roupas do Brasil, mas a nossa própria marca também fabricada no Brasil. Nossa, que incrível, né, Atália? Sim. E os seus clientes, então, eles são mistos também, são os latinos e os japoneses também. A princípio, a gente começou, como eu disse antes, a gente começou vendendo no mercado japonês e o mercado brasileiro ele veio 2, 3 anos depois. A gente começou a Mas foi anunciar na inverso. revista. Foi Sim, inverso, foi inverso. Eduardo. Que Foi legal. inverso, isso. Durante um bom tempo, né, os brasileiros acabaram passando os japoneses em volume de vendas, né? Aí depois acabou voltando de novo, né, principalmente depois da crise, acabou voltando e atualmente o japonês ainda continua sendo o cliente mais forte, né? Nossa, Que incrível. o inverso é muito interessante essa história. E é muito enriquecedora, né? Porque já aproveitando assim, o ensejo, né? Fazer um gancho para a próxima pergunta, os brasileiros eles encontram, né? A dificuldade com a cultura. E você podia, assim, como você fez o inverso, né? Os seus clientes foram primeiro os japoneses. Quais são os desafios culturais, né? Que os brasileiros encontram aqui para abrir os seus negócios? Primeiro, sem dúvida, é o idioma, né? O idioma realmente deve ser a principal barreira, né? E como eu já estudei aqui, minha esposa estudou aqui também, a gente já domina um pouco o japonês, e na parte escrita também, de ler e escrever também não tive nenhum problema. Então, nessa parte, pode-se considerar uma vantagem, mas assim, o maior problema que os brasileiros vão ter mesmo seria, primeiramente, o idioma. E depois seria a cultura mesmo, né? Porque no Japão, o comércio, ele é bem diferente do Brasil. O cliente japonês, ele é bem diferente do cliente brasileiro, né? Então, assim, a gente tem que saber dividir a forma de atender cada um, porque o japonês ele é bem mais complicado de atender. E como a gente começou com o japonês, já começou já apanhando, já desde o começo, assim, apanhando porque a gente não tinha experiência no mercado japonês. Então, cada vez que a gente aprendia como o japonês atuava em frente a certas situações, a gente ia aprendendo com isso e já nas próximas já ia melhorando. E foi assim que a gente melhorou durante todo o tempo e acabou aprendendo como é que o mercado japonês funciona, né? Nossa, Interessante. Mas o cliente japonês, é que a gente usa uma palavra, né? Eu não sou boa em língua não, tá? Mas eu vou falar. Uhum. Kibushi. Mas por que que ele é assim tão exigente nos produtos? Por quê? Acho que é a cultura mesmo. Ah, Como comércio online, você não está vendo a peça de roupa. O problema que a gente teve muito no começo foi de defeito. Roupas uhum. do Brasil vinham com muito defeito, defeito de fabricação, furos, costura mal feita. E o japonês ele não aceita isso. Hoje em dia todo mundo, né, até o brasileiro já está mais para esse lado. Mas no começo no Brasil não. Você via um furinho, o descosturado, não tinha nenhum problema. Você comprava na loja, ninguém ligava muito, né? Você estava na loja, às vezes você via uma coisinha assim ou outra, mas né, você não era tipo, não vou comprar só porque está um pouquinho, né, fora da costura, por exemplo. O japonês já não. Como ele compra online, ele não está vendo o produto na mão, ele exige que o produto seja perfeito, né? Então, quando ele chega na mão dele e ele percebe alguma coisa, ele realmente ele vem falar e quer o direito de troca, né? Então, esse foi a maior dificuldade que a gente teve no começo em relação à qualidade dos produtos brasileiros. Tanto que, depois de uns certos anos, a gente começou para melhorar isso daí, a gente abriu a empresa lá, contratou várias pessoas para fazerem checagem das roupas antes de vir para cá, porque um Uau. momento, depois que você importa a roupa, já fica um custo muito alto para você devolver. Então a gente achou sim. que fosse mais fácil abrir uma empresa lá, e como já estava fazendo a própria confecção, a gente já, paralelo a isso, já fez uma linha de checagem mesmo, né? Já com o pessoal vendo lá e o que já estava ruim já trocava lá mesmo antes de vir para cá, né? Aí a partir disso melhorou bastante. Nossa, que incrível, né? É a questão da Sim, embalagem também é muito importante, né? Essa questão do frete. sim, Ele sim. é em questão de embalagens e a entrega do produto, né? Isso, isso. Muito bacana. Uhum. Então, depois de tantos anos, Eduardo, de sucesso no mundo dos negócios, o que
despertou seu interesse a entrar no mercado financeiro japonês, né? Como que foi Hum, essa questão aí? Como você enxerga o potencial desse mercado para os empreendedores? a gente começou a partir de investimentos, na verdade, no Brasil, né? Então, como eu disse, a gente abriu empresa lá, depois, com o passar do tempo, as próprias empresas brasileiras começaram a melhorar a qualidade e já não estava precisando tanto ter a empresa no Brasil só, um funcionário só para checarem antes de mandar, né? E É. conforme foi passando o tempo, a gente também começou a abrir a parte de confecção aqui. Tanto que hoje aqui na empresa a gente também tem a parte de costura, né? De corte e costura, de pilotagem e a confecção em grande quantidade a gente manda para o pessoal que está aqui do lado, na mesma cidade, né? Uau, Então, assim, a gente foi migrando, tanto que hoje em dia, por exemplo, a parte de biquínis e lingeries é fabricada toda made in Japão mesmo, né? Então, assim, é uma modelagem brasileira, mas é feita toda aqui mesmo, né? E a gente foi alterando o que fabricava no Brasil, foi mudando, passando a fabricar aqui, né? E com isso, o imóvel que a gente tinha lá, a gente tinha comprado os imóveis, né? E acabou colocando para alugar. E colocando para alugar, a gente começou a ter a renda da parte comercial. E esse dinheiro que entrava de aluguel, a gente falou, vamos tentar então investir. Então foi aí que começou. O próprio alugar o imóvel já é um investimento, né? Mas assim, o dinheiro desse aluguel que a gente falou, vamos então começar a investir. Foi aí que a gente começou a investir na renda fixa, títulos, né? E alguns fundos, né? Então já começou lá, né? Despertando essa parte do investimento, né? Agora aqui, eu comecei a mexer com bitcoins, com outras coisas também, com ETFs americanos, mas o mercado japonês em si eu ainda não tinha entrado, né? Conhecia pouco, né? Então, antes de entrar no mercado japonês, eu já mexia com as criptomoedas e ETFs americanas. Mas aí, quando veio o corona, a pandemia, aí eu acabei encontrando esse mercado e estudando, acabei vendo, né, como é que funcionava e me interessei. E aproveitei todo esse tempo da pandemia que ficou livre, né, porque os negócios caíram, parou as vendas de uma hora para outra, sobrou bastante tempo, falei, não, vou aproveitar esse tempo para estudar o mercado japonês de investimento, né? E descobri que é um mercado assim, que é onde eu me achei, na verdade, né? Eu gostei porque assim, a gente trata com ações de empresas. E como a gente já tem a empresa, tem muita coisa que você já está familiarizado com as coisas, né? Pelo fato de você ter a própria empresa, né? Então, assim, você começa a ver a empresa dos outros, já sabendo, né, como é que funciona toda essa parte por trás de uma empresa, né? Então, ficou mais fácil, né? E aí eu acabei despertando esse interesse de investir na bolsa japonesa, foi mais nessa época mesmo. ah, bacana. Mas como Uhum. que você pega mais a questão de dividendos ou compra e venda de ações? Como que funciona? Explica um pouquinho para nossa audiência aqui, porque como é uma cultura diferente, né? Um país mais conservador, como que funciona a diferença para outros mercados? O mercado japonês, ele até agora, na verdade, ele foi sempre um mercado muito visado pelos estrangeiros mais para curto, médio prazo, não tanto para longo prazo, porque o Japão passou longos anos, né, em deflação e agora que começou a mudar, né, mas até agora, nesses 30 anos, bem dizer, o mercado, ele bem dizer que ficou estacado, né, então assim, não era um mercado muito propício para você investir a longo prazo, né, porque não tinha, a bolsa ela não vinha subindo, como a gente vê nos Estados Unidos, por exemplo. Então, em cima desse fator, os estrangeiros, principalmente, eles jogavam muito curto, médio prazo, né? Então, investe na hora que tá baixo e sai na hora que tá alta, né? E eu comecei a fazer esse tipo de estratégia também, né? Que seria o swing trade, né? Você pega as ações na hora que elas estão baratas, quando você vê que ela realmente está chegando ali no topo, porque você sabe que as ações elas sobem e descem, né? Elas não ficam subindo em linha reta e nem descem em linha reta. Então a gente aproveita esse zigue-zague do vai e vem e entra na parte baixa e sai na parte alta. E assim você vai trocando de setores, né? Porque há uma rotação de setores na bolsa, né? E sempre está tendo que ficar atento aonde que vai ser o próximo setor, qual vai ser as próximas empresas que vão estar em alta. Então a gente bem que fica pulando de galho em galho, né? Com dinheiro, vai tirando dinheiro aqui, vai colocando dinheiro ali. Então, no Japão eu não viso dividendos. Seria mais, o dividendos é só no Brasil. Sim. Mesmo com a
valorização do iene, você acha que ainda é uma boa estar investindo no mercado japonês com relação à bolsa dos Estados Unidos, por exemplo? É sim, porque você não tem a variação do dólar, né? Aqui, né? Uhum, Quando você compra ações dos Estados Unidos, por exemplo, você tem que fazer a conversão do dólar e às vezes quando você vai trazer o dinheiro de volta, às vezes nem sempre vai estar numa posição boa, né? Na a cotação do dólar, por exemplo, né? Agora já no Japão já você não tem esse problema, né? Você está mexendo com o próprio ien, né? Não tem esse problema da desvalorização do dólar em si, né? Fica mais certo. fácil. Muito E falando bacana. em setores, quais os setores assim que você deixa aqui para nós como opção, né, para as pessoas que estão começando, que oferecem boas oportunidades? Olha, os setores, eles dependem do ponto de vista, se você está vendo a curto prazo, médio prazo, longo prazo, né? Como eu olho muito a curto e médio prazo, os setores, eles, na verdade, estão sempre mudando. Então, assim, sempre está, toda hora, né, o dinheiro está indo por um lado, né? Porque o dinheiro no mundo, na bolsa, é um só. Então, o pessoal tira o dinheiro daqui, põe ali, ou vai para o título, ou vai para a bolsa, né? Ou vai para o ouro, mas, assim, o dinheiro está sempre ali. E o pessoal vive tirando dinheiro dos setores e trocando. Ultimamente, por exemplo, na bolsa japonesa, está tendo uma alteração de setores a cada 2 dias, por exemplo. A Nossa, cada 2 dias tem um setor que sobe, depois, depois de 2 dias ele cai, o pessoal já está indo para um outro setor. Isso é a curto, médio prazo, né? Agora, um longo prazo, já dá para, por exemplo, o setor de eletroeletrônicos, de a parte que faz chips, né? Que faz chips também, por exemplo, é um setor que está sendo bem visado daqui para frente, porque eles estão abrindo empresas em Hokkaido e agora em Kumamoto, né? E o próprio Japão já está empurrando isso daí para frente. Tanto que o próprio governo também parece que vai comprar uma dessas empresas, né? Com, com um fund que é administrado pelo próprio governo. Eles divulgaram na semana passada que eles vão comprar e privatizar. Privatizar assim, eles vão comprar e vão tirar da bolsa uma empresa desse setor de chips eletrônicos, né? Então, assim, é um setor que eu acho que daqui para frente, ainda mais com esse problema da China, né, com Taiwan, Sim, eu acho que é um setor bastante promissor daqui para frente. bacana. uau, E com ótima. relação às moedas, como que você enxerga o cenário japonês? As moedas. As criptomoedas. Ah, criptomoedas, então, isso daí foi uma época só que eu comecei a fazer, mas depois eu, bem dizer que saí fora. O que eu tenho investido tá lá quietinho, mas assim, é uma coisa que eu meio que deixei de lado, né? Depois que eu descobri outras formas de mexer com dinheiro, eu vi que as criptomoedas é um pouco arriscado demais para o meu tipo de pensamento, né? Não, eu não sou contra, tanto que eu ainda tenho, né, algumas moedas, uns três tipos de moedas, eu ainda tenho investido dinheiro, mas assim, é uma coisa que eu não pretendo colocar mais agora, e o que eu investi lá, eu vou deixar para ver o que que dá, né, daqui para frente, né? Assim, para Tá falar a certo. verdade, é um setor que eu agora prefiro investir na bolsa mesmo, em ações de empresas, e a parte de criptomoedas eu deixei só mesmo mais a longo prazo, o que eu já comprei, né? Mas você acredita que futuramente isso seja um investimento que vai acontecer, né? Porque muito se tem especulado de grandes corporações, né? O Facebook já tentou Sim, lançar moeda, agora com essa questão da Apple também lançando os seus óculos. Então, eles querem trazer essa tecnologia para que as pessoas comprem dentro das plataformas com a criptomoeda. Você acredita que o Japão vai estar investindo nisso nos próximos anos, ou você ainda acha que tem um pouco dessa resistência para o dinheiro físico? eu acho que ainda no Japão ainda tem uma certa resistência em relação a isso. E eu, assim, eu não tenho uma opinião própria em relação a isso. O que eu tenho está comprado, eu não pretendo vender, mas, assim, é o que eu disse, eu também não pretendo investir mais. Então, assim, eu nem digo que não vai dar certo e nem que vai. Eu prefiro ver o que vai acontecer. E conforme a gente vai vendo o que vai acontecendo, eu vejo o que eu vou fazer com o dinheiro que eu tenho investido lá. Mas, assim, eu não tenho minha opinião própria em relação ao futuro das criptomoedas. Eu prefiro me deixar neutro em relação a isso e investir realmente no mercado de empresas que as empresas nunca vão acabar, né? Então, o mercado, a bolsa, realmente é um mercado que nunca vai acabar. Então, se eu posso investir no mercado que é mais seguro, eu não vejo motivo em dividir esse dinheiro para investir em criptomoedas, por exemplo, né? No momento, né? Entendi.
Muito bacana. O E como método conservador, eu acho que é, né, o mais seguro para quem investe, na minha opinião, né? Porque Depende do ponto de vista de cada um, né? Pode ser realmente algo que no futuro venha a valer, como já aconteceu antigamente, né? De valer bastante, né? Ele chegou a um certo ponto, mas depois ele, bem dizer, desvalorizou bastante também, né? Então a gente nunca sabe o que realmente pode acontecer. Pode ser que realmente venha a... Tem umas pessoas que dizem que as criptomoedas pode ser o próximo ouro, como se diz, né? O verdade. ouro é uma forma de investimento seguro atualmente, né? Então há quem diz que, né, as criptomoedas podem ser o novo ouro lá no futuro, né? Mas assim, eu prefiro acompanhar assim de longe e não sou nem pró nem contra, mas eu sou neutro. Eu tenho meu dinheiro lá e prefiro acompanhar de longe. é muito, é muito, Surgindo, você está preparado. Isso é ótimo. Isso é Assim, ótimo. eu não vou contar com uma coisa que eu não sei, Tá né? Como é uma coisa que certo. a gente não tem como adivinhar, por exemplo, uma empresa você pode ver mais ou menos o rendimento dela, o que está acontecendo, se, né, se as vendas estão aumentando, estão piorando, ou como é que a empresa está, né, se tem boatos da empresa ser vendida ou falir, alguma coisa assim, é mais fácil de prever. Então, assim, você consegue prever o que vai acontecer com o seu dinheiro. Agora, as criptomoedas, pode ser que do dia para a noite aconteça alguma restrição em algum lugar e esteja uma queda que não tenha mais volta, por exemplo, né? Então, assim, eu acho que é um investimento arriscado, mas assim, a gente sabe que todo investimento que tem um risco alto tem uma possível chance de você ganhar muito também, né? Verdade. é muito bacana. E como que você consegue conciliar brilhantemente as suas responsabilidades, tanto quanto empreendedor, quanto como investidor, né? Porque investidor tem que estar acompanhando o mercado o tempo inteiro e as empresas têm as suas obrigações também, né? Uhum. A princípio a empresa é a minha opção principal, né? Então, assim, é minha ocupação principal. Então, o que sobra do tempo da empresa, eu acompanho a parte de investimentos, mas eu não sou, por exemplo, um day trader. Às vezes eu faço day trade, que você fica Sim, lá na tela durante alguns minutos e algumas horas às vezes, mas não é sempre que dá para fazer isso. Então, e não é o meu foco principal, né? Então, como eu faço mais curto, médio prazo, não requer assim muito tempo de você estar na frente do computador analisando, por exemplo, né, o mercado, né? Agora, as notícias do que está acontecendo no mundo, isso notícias diárias, eu acompanho mesmo, né? Isso daí não tem como. A gente sempre está querendo saber o que está acontecendo, né? Mas, assim, não é um investimento que requer muito tempo, né? Agora, uma pessoa que faz day trade, por exemplo, ela tem que ficar, às vezes, o dia todo na frente do computador. E ela não pode fazer uma outra coisa, por exemplo, com muita facilidade, né? Sim. Tem a questão dos gráficos, né? Ficar ali Isso, analisando, demanda isso. tempo, né? É Sim. bem complicado. Uhum. Mas você tem, né, esse conhecimento vasto na questão do empreendedorismo no Japão e tem essa questão também do investimento. Voltando um pouquinho para o seu empreendimento, o que que você Uhum. deixa? Porque assim, o pessoal, a gente conversa aqui com bastante empreendedores que atuam aqui no Japão e eu percebo que ainda as pessoas continuam um pouco fechado para o público só brasileiro. Você Uhum. comentou aqui, tem a questão cultural, tem a questão de língua e tudo mais. Só que qual é o conselho que você deixa, né, para o pessoal que pretende atingir o público japonês com seus produtos e serviços? Eu acho que o primeiro passo é a pessoa tentar estudar um pouco de como funciona o mercado, né? E como é que funciona, como é que é o cliente japonês. E é fácil eu falar que a pessoa tem que aprender, mas é difícil eu dizer como ela tem que aprender, né? É Porque a verdade. gente aprendeu tomando tapa mesmo, na hora ali, né? A gente começou sem saber nada e foi tomando os tapas na cara e aprendendo fazendo mesmo, né? Então, assim, é difícil falar para a pessoa como que ela vai aprender antes, né? Não tem como, né? Mas a gente foi aprendendo conforme foi fazendo. Mas, assim, o que eu posso dizer é que, realmente, você tem que ter uma mentalidade um pouco diferente para atender o japonês do que o brasileiro. Porque são culturas diferentes e se você atender o japonês como atende um brasileiro, às vezes você pode se queimar. Então é bem importante. E se você aprender a atender um japonês e atender um brasileiro da mesma forma, vai ser até melhor, porque o atendimento
do japonês em relação ao cliente, ele é bem superior ao brasileiro, né, no caso. Então, se você aprende a atender um japonês e atende da mesma forma um brasileiro, você não vai ter problema. Agora, se for ao contrário, estiver acostumado com um tipo de atendimento brasileiro e for atender o japonês pode ficar, né, achar um pouco estranho, né, porque tem uma certa diferença de cultura, né. Então, eu acho que o mais importante seria do empreendedor aprender como é que funciona esse lado e cada vez tentar seguir, né, como é que funciona essa parte para não ter esses, né, experiências desagradáveis em relação ao atendimento, porque aos poucos você pode se queimando, né. Então, acho que o mais importante é saber mesmo como é que funciona o atendimento japonês. Bacana. Aí, pessoal, quem está aqui nos assistindo, aproveita que o Eduardo está aqui conosco e bora mandar aqui o comentário de vocês sobre a live, mandar perguntas, aproveita. Vocês ficam dormindo na selva, como diz a Lana, tá louco, assim não dá, né, Eduardo? Nela. O É pessoal não isso aí. aproveita. Mas, mesmo assim, nós vamos tocando aqui as nossas, a nossa live. O nosso tempo está chegando ao fim, né? Porque são 30 minutinhos de conversa. Então, eu gostaria, né, de agradecer imensamente por você ter vindo aqui hoje, esclarecer esses fatos, falar um pouquinho da sua história sobre empreendedorismo e também sobre investimentos. A gente passou na nossa timeline, né, esses dias, uma enquete perguntando o tipo de perfil investidor que a nossa audiência tinha. Então, muitos ainda não fazem investimentos ou tem aquele investimento bem conservador mesmo, né? A questão dos títulos, CDB, renda fixa. Uhum. Então, é interessante estar explanando isso para as pessoas entenderem outras oportunidades de mercado também conhecer, né, pessoal? Corre lá depois no perfil do Eduardo, a gente vai deixar aqui salvo na live para vocês conhecerem melhor o trabalho dele. Ele também tem um canal no YouTube onde ele fala um pouquinho sobre investimentos também. E não deixe de comentar aqui na live se você gostou desse conteúdo, dá like, compartilha com as pessoas, que é muito interessante que esse conteúdo seja válido para vocês e que vocês apliquem isso na vida de vocês. Né, Atália? Sim, isso é muito importante. Que o algoritmo também tem que entender, né? A gente às vezes coloca um conteúdo e vocês não comentam, não curtem, o algoritmo também não entende. Mas, Eduardo, gostaríamos mais uma vez de te agradecer pela presença aqui no nosso livecast. Obrigado, porque você, assim, tão vasto de experiências e você abriu, assim, para a gente aqui de uma forma bem simples, mas muito enriquecedora para a nossa audiência. Muito obrigada e sucesso mais ainda aí nos seus negócios, tanto na parte empreendedora como no investimento. E vou passar a palavra para você também se despedir aqui do nosso livecast. Pessoal que está aqui no Japão, uma ótima noite. E para quem está no Brasil, um bom dia. Bom, obrigado mais uma vez pelo convite, né? É sempre bom estar conversando sobre, né, empreendimento e investimento, né? E o que eu queria deixar por último, pessoal, assim, tentam aprender sobre investimento, mesmo você tendo uma empresa ou não, querendo abrir uma empresa ou não, é legal você também aprender investimento e mesmo você tendo a sua empresa, investimentos paralelos é muito bom, né? Se alguém pudesse ter me dito isso lá quando eu comecei a empresa, com certeza hoje eu estaria uma situação talvez diferente. Então, assim, eu falo isso para todo mundo, né? Que estudem investimento, né? Quanto antes, quem não faz ainda, o quanto antes começar é melhor, né? É uma dica que eu queria ter recebido muito lá atrás e ninguém me falou. Então, assim, se puder estar passando isso para alguém, o quanto antes, né? Talvez pode ajudar essa pessoa lá na frente a falar, né? Ainda bem que alguém me falou lá atrás, né? Coisa que eu não tive, por exemplo, né? Tá? Então é isso. Se alguém tiver alguma dúvida sobre alguma coisa, também pode perguntar lá no meu canal que eu vou estar pronto para responder, tá? E obrigado pelo convite, né? Quando quiser pode chamar de novo, estarei sempre à disposição. Muito obrigado, boa noite e bom dia para todos. Obrigada. Então é isso, pessoal. Boa noite para quem está no Japão.
bom dia para quem está no Brasil. Muito obrigada por terem ficado até o final da nossa live. E lembre-se, um insight poderoso pode mudar o seu negócio. Fiquem com Deus e até o próximo livecast. Tchau, tchau. Tchau, tchau.